Olá, começa agora o programa Perfil. Para você que está assistindo pela primeira vez, aqui nós vamos falar, além da política, dos projetos, o nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como será que foi a infância? Qual será o livro preferido? E o primeiro emprego? Será que ele pratica algum esporte? E ele vai contar uma história que ninguém conhece. Então fique ligado porque começa agora o Perfil. E o vereador de hoje, entre suplente e agora titular, está no terceiro mandato. É microempreendedor, natural de Cianorte, no Paraná. Iniciou na militância no movimento estudantil secundarista e depois passou a integrar o movimento sindical da categoria. Já sabe quem é? José Carlos dos Santos, o Carlinhos Camelô. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Perfil e há tanto tempo já na cidade de Campinas. Já se considera um campineiro nato? Olá, Gabriel. Olá a todos que nos assistem. Claro, me sinto um cidadão campineiro já. Cheguei aqui com 8 anos de idade, adotei Campinas como minha cidade, estou aqui até hoje e pretendo ficar por muito tempo. Como é que foi a sua infância? Até os 8 anos de idade, você ficou em Cianorte, lá no Paraná. Você lembra desse período? Vagamente. Eu lembro de algumas coisas, não me lembro muito, mas eu lembro mais quando eu cheguei aqui em Campinas mesmo. E por que a mudança de Cianorte para Campinas? Olha, eu acho que, como a maioria dos paranaenses que nós temos aqui em Campinas, as pessoas acabam procurando um espaço, né? No Paraná, você sabe que lá é uma vida mais difícil. Meu pai colhia café naquela época e falou, vamos para Campinas, atrás de melhorias, e acabamos vindo para cá em 7 irmãos, entendeu? Acabamos ficando todos eles, graças a Deus, estão aqui até hoje. Tem uma irmã que acabou falecendo com 28 anos de idade, vamos perdendo ela aqui, mas família toda aqui, graças a Deus. Imigrou todo mundo no Paraná então, foi todos os filhos, seu pai, todo mundo mudou para Campinas. Todos os filhos viemos para cá, todos eles acabamos migrando, temos também parentesco aqui, que vieram depois da gente também. Então, e ficou alguém lá em Cianorte, no Paraná? Tem algum parente lá ainda ou não? Temos sim, tem tia, pra lá tem um tio, entendeu? O pessoal ficou para lá. E aqui em Campinas, você morou em qual bairro ou foi mais que um? Não, foi mais que um. Quando eu cheguei em Campinas, eu acabei ficando nessa região sul, que é o Jardim São Pedro. Morei um bom tempo ali no Jardim São Pedro, depois eu acabei mudando para o Jardim Estoril, que é próximo dali, entendeu? E depois, naquela época do Collor, quando deu aquela questão, meu pai acabou perdendo algum dinheiro que ele tinha, e a gente acabou mudando lá para o São Quirino, entendeu? Lá na Moscou, acabei morando um bom tempo lá na Moscou. E essas mudanças para você, era tranquilo na infância ou sempre que tinha que mudar de bairro, ficava longe dos amigos, a família não gostava? Como é que era para você ficar migrando dentro da cidade? É difícil, né? Porque toda mudança pra gente, ela preocupa. E a gente tinha um círculo de amizades, a gente não queria perder. Tanto que quando eu cheguei a mudar do Jardim São Pedro para o Estoril, eu vivia mais no São Pedro do que no Estoril, entendeu? E quando eu mudei para lá, pro São Quirino, eu também vivia nessa região. Então, particularmente, eu falo que essa região acabou me acolhendo e eu acolhendo essa região e tô ali. E para falar de educação, de estudo, você estudou em qual colégio? Eu estudei no Elvira Muraro, que é ali no Jardim São Pedro. Depois eu estudei, do Elvira, eu estudei no Galhardo, que é aqui também próximo no Swift. 2 colégios só, então, ao longo da vida? 2 colégios. Não teve tantas migrações que nem de cidade, de bairro, o colégio ficou... Não, o colégio acabou ficando nesses 2 só ali da região. Bacana. E nessa época de infância, de adolescência, você jogava bola na rua, brincava, os seus pais não deixavam? Como é que foi a sua infância? Não, naquela época, lá, a infância da gente, eu falo para meus filhos hoje, né? Era a infância de verdade, né? Eu brincava de bola na rua, eu andava de carrinho de rolamã, eu soltava pipa, era bicicleta, caía, se machucava, tomava banho de chuva quando chovia. E é a infância que a gente teve naquele período. Hoje as crianças já são diferentes, né? Mais no computador, no videogame, no celular. Então, acaba mudando. Naquela época a gente tínhamos amigos
e saía um círculo de amizade ali e saía sem preocupação, não tinha a violência também que nós temos hoje, né? Então acaba mudando também a situação. Você acha que em algum momento da nossa vida, da sociedade, isso pode retornar? A gente começar a ocupar mais os espaços, frequentar mais as praças, brincar na rua, é meio que um caminho sem volta? Eu acho assim, eu acho que é uma esperança minha e uma esperança de todo o povo aqui brasileiro, campineiro, vamos falar assim, né, que volte àquela época, porque muita gente ainda tem saudade daquela época, só que hoje as pessoas acabam não deixando os seus filhos saírem para a rua por causa da violência. Mas eu falo que hoje também não tem o que tínhamos antes. Antes, há um tempo atrás, a gente tínhamos núcleos, que as crianças podiam ficar no núcleo, você podia ficar na rua até um pouco mais tarde, tinha aquela questão de todos participarem, das pessoas estarem na rua ali brincando aquele tempo todo ali, e hoje já não, hoje tem bairros aí que eles são mais reservados, as pessoas não saem, não deixam os filhos sair. É uma bolha, né, que seria uma em condomínio. Ah, isso mesmo, é isso mesmo. E aqui em Campinas, você tem algum lugar preferido, algum ponto turístico que você gosta de ir, gosta de frequentar, visitar? Olha, eu sempre gostei, desde quando eu era moleque, a gente pegava os amigos, a gente ia lá pro Taquaral, dava lá no Taquaral, parava lá naquela concha, ficava lá naquela época que tinham, a gente saía na galerinha, tinha aquele som, que a gente tinha até um grupo de dança na época, né? Ah, é? Acabei ficando naquele espaço ali fazendo. E até hoje eu gosto do Taquaral, gosto do Bosque, entendeu? Eu gosto desses lugares. E esse grupo de dança, como é que era? Que estilo que era? O nosso era hip hop, flashback, né, naquela época. A gente tinha um grupo que chamava The Fire Dance, The Colors Dance. Ai, que e legal. aí na época tinha o The Fire, tinha o Manhattan, tinha vários grupos. Mas quantos o nosso anos você tinha na época? Acho que eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos. A gente Que já bacana. saía com aquele grupinho. Por isso que eu falo que são épocas diferentes, né? Naquela época a gente saía do Jardim São Pedro, a gente juntava aquele grupinho, que era o The Colors, a gente vinha aqui pro Marieta, tinha o The Fire aqui em cima, que em cima do viaduto, tinha a Fly Disco Club, nós vínhamos ali, ficava a noite toda ali, e virava a noite, depois ia pro correio, pegava o ônibus, o primeiro ônibus, ia embora para casa, ou às vezes ia andando com a galerinha, então são épocas diferentes. Legal. E vocês chegaram a se apresentar ou ficava só no ensaio ali, era só um hobby? Não, era um hobby. Naquela época tinha muito isso aí, né? Tinha vários grupos. Então, onde a gente chegava era sempre com a camisa para demarcar, com o nome ali. Legal. Fazia as danças da gente ali, cada um com o seu espaço ali. Era mais hobby. Que bacana. E quando que foi o seu primeiro emprego? Quantos anos você tinha? E foi por necessidade financeira? Ou chegou em um momento que você fala, não, eu preciso ter essa experiência, eu quero começar a trabalhar? Olha, eu acho assim, ó, eu comecei a trabalhar, vamos falar assim, naquela época eu trabalhava com 12 anos, 11 anos de idade, eu já trabalhava, entendeu? O que você eu fazia? falo que era a necessidade, assim, naquela época, que nem eu falei aqui, a família que veio do Paraná para cá, com vários irmãos, a gente pagava um aluguel, a necessidade era grande, então eu acabava não tinha aquela questão de eu comprar alguma coisa para mim mesmo assim, então o que acontecia? Eu falei, não, eu carpir um quintal, eu fazer alguma coisa que o vizinho pedia ali, e sempre aqueles coisinhas. Com 14 anos, eu arrumei um emprego aqui na Jorge Tibiriçá, que era numa padaria, e aí eu trabalhava na parte da manhã e estudava à tarde. Então eu vinha às 6 horas da manhã com a bicicleta, trabalhava ali, depois voltava e ia pro estudo. Mas isso partia de você ou tinha uma influência, os pais conversavam com você, ou você sentia essa necessidade, bom, quero ajudar aqui em casa também? Não, eu sempre gostei, eu sempre falo assim, que eu sempre gostei do trabalho, sempre gostei de ajudar, eu nunca fui de ficar parado em momento nenhum, entendeu? Eu desde a minha infância até hoje, eu nunca gostei de ficar parado, você está fazendo alguma coisa, de trabalhar, de estar mexendo com alguma coisa, eu não paro. Que bacana. E em relação à militância no movimento estudantil secundarista, você que procurou, foi através de amigos, você viu essa necessidade, você correu atrás, como é que foi esse momento, esse período para você?
Gabriel, é assim, ó, a gente fala que a gente não vira uma liderança, eu acho que a gente já nasce uma liderança, porque não é você que vê isso, são as pessoas que acabam vendo em você uma liderança, então ela acaba indo perto de você, aonde acaba você conduzindo aquela questão ali. Então eu comecei desde pequeno ali a gente nesse movimento, depois com o decorrer do tempo, falei, com os 18 anos, eu fui trabalhar de repositor, depois eu virei promotor de vendas, entendeu? E aí foi naquela época da década de 80, que veio a crise econômica mesmo, e eu perdi o emprego naquela época. Não só eu, como várias pessoas que trabalhavam lá, acabou perdendo o emprego. E eu vi ali aí veio a questão do camelô, eu vi ali um lado meu ali que eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo pelo menos ganhar um sustento ali para me levar para minha casa ali, já que eu não tinha emprego. Sim. E acabei ficando ali naquele espaço. Aonde que é aí que eu falo para você que a liderança, as pessoas que vêm na gente, né, viram eu como uma liderança. E aí a gente começou em 1990, 91, a gente começou aquele movimento ali nos camelôs, onde a gente começou demarcar um espaço, teve briga naquela Sim. época entre a CETEC e os camelôs, que naquela época a gente falava como os camelôs, né? Hoje é microempreendedor individual. Uhum. Então, teve umas brigas, teve uns confrontos naquela época, e a gente sempre batendo de frente, sempre ganhando espaço ali. E aí foi quando veio essa liderança, ó, Carlinhos, eu acho que você deve estar no sindicato, eu acho que você deve ser um vice-presidente ou um presidente. Na época a gente já tinha um presidente, falei, não, então eu vou entrar para colaborar, entendeu? Entrei como vice-presidente e lá estou até hoje. Que bacana. Sobre esse assunto então, como é que você lida com o trabalho informal? É algo que tem como mudar a curto prazo? O que precisa para ser regularizado? Porque esse assunto, vira e mexe, ele volta à tona, né? Tem número de desempregados, olha, o trabalho informal no país cresceu bastante. Como é que você lida com isso? O trabalho informal hoje, eu falo assim, que ele não vai acabar nunca. Por mais que nós temos aí uma questão de empregos hoje na cidade, eu acho que ele não acaba. Por quê? Porque todos os empregos hoje, ele acaba pedindo à pessoa aqui uma referência, algo que as pessoas às vezes não têm. Vou citar aqui um exemplo para você. A pessoa fala, não, eu vou ter um emprego ali, eu vou lá levar meu currículo. Às vezes a pessoa não tem um estudo, às vezes a pessoa não tem uma documentação. Então, o que acontece? Ela vê mais fácil ela ficar na informalidade e ali sobrevivendo. Eu acho que é por isso que eu falo para você que isso aí acaba por várias gerações. O camelô ele não vai parar, entendeu? E hoje, só para contemplar aqui, né? Hoje numa crise que nós estamos aqui, econômica que nós estamos falando aí nessa questão da pandemia, pode ver que vai piorar o quadro. E muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão desempregadas e muitas pessoas precisam sustentar suas famílias. E aí o que a pessoa procura? É informalidade. Sim. Ela vai pegar algo para vender, ela vai correr aqui, ela vai ali, que é na onde que ela acaba ficando ali, o tempo vai se passando e ela se acostuma e acaba ficando. Bom, então você participou desse movimento, entrou para o sindicato. Quando que na sua vida você se filiou a um partido político e por quê? Olha, eu me filiei num partido político, foi em 2006, se eu não me engano, ou 2007. Mais recente. Entendeu? Por quê? Porque no camelô, como eu disse sempre, a gente sempre teve um confronto ali e a gente sempre teve um vereador na época que também nos ajudava, defendia. E ele acabou virando deputado, entendeu? Acabou virando deputado estadual na época, e ele mesmo falou assim, olha, vamos achar alguém da categoria para acabar colocando aqui no lugar meu. E foi quando citaram o meu nome, não, tem que ser o Carlinhos, é o Carlinhos. Eu falei, não, no primeiro momento eu não me via na política, eu me via em qualquer lugar, no sindicato ali, mas na política não, entendeu? E aí acabou colocando o meu nome, falei com a família. Foi convencido, então. Por livre e espontânea pressão. E aí, acabei ficando ali,
fui numa eleição, fui na outra eleição, e a gente sempre ali, entendeu? E hoje estou aqui eleito com 4.125 votos. Votação bastante expressiva, né? O que sua família pensou quando você se filiou a um partido político e começou a participar das eleições? Eu sempre costumo falar, eu até brinco, né? Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu tinha um filho, meu filho na época ele era pequeno, mas eu conversei mais com a minha esposa, falei para ela, olha, convidaram para sair a candidata a vereador, tal. Pô, é o que você quer? É o que você... Eu falei, não quero, mas a gente poderia tentar e ver o que dá, né? Eu fazer uma experiência. E eu falo, sempre brinco com as pessoas, falo, hoje ela se arrepende de ter falado isso lá atrás, entendeu? Porque a vida política não é fácil. A política da gente, depois que você entra para a política realmente assim, eu costumo falar assim que você acaba priorizando algumas coisas e a família acaba ficando, de um jeito ou de outro, não tem como. A família ela acaba ficando ali meio distante, entendeu? Porque os compromissos são muitos, as questões são muitas, as cobranças são muitas. Então você acaba priorizando mais na política, eu falo, ou faz uma coisa bem feita, ou não faz. Então, no meu caso, eu sempre quis fazer a coisa correta, né? Você falou que você não queria, né, entrar para a política. Que imagem que você tinha da política na época e você acha que aos poucos os políticos de hoje eles precisam mudar a imagem que eles têm em relação à sociedade, ter mais credibilidade? Como é que você vê essa situação da época que você se filiou em 2008 para hoje, que já são aí mais de 10 anos? Olha, a gente achava, pelo menos eu achava na época que sempre criticava os políticos não fazem nada. Entendeu? Tá eleito ali, acaba não fazendo nada para a população e tal. E quando a gente entra na política, a gente vê que também não é da forma que a gente pensava lá atrás. A política ela requer da gente aqui muita perseverança e tem coisas que não dependem da gente também. E isso aí a população acaba não enxergando dessa maneira. Vamos citar assim, a pessoa acha que o vereador ele consegue tudo. Não basta querer, né? Não basta querer, então. A pessoa acha que consegue tudo, mas não é assim. Entendeu? A gente luta para que consiga as questões para a população, mas às vezes não está no controle da gente também. Então, aí a gente acabei vendo dentro da política essa questão. Falei, o que eu cobrava lá atrás, eu estou sendo cobrado hoje. Entendeu? Vereador, nós já estamos se encaminhando para o final do programa, só que nós temos um quadro aqui que chama O Que Ninguém Sabe, que é uma história, uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que é verdade. História que você pode contar pra gente, alguma coisa que te aconteceu. Pode ser na época de camelô, pode ser na época agora de vereador, na sua infância, alguma história que te marcou aí, que seja curiosa. Gabriel, eu falo assim, se eu tenho uma história que ninguém sabe, entendeu? Eu vou acabar mantendo essa história aqui para ninguém saber, entendeu? Uma curiosidade, alguma coisa, não tem alguma coisa que você lembra assim de prontidão que... Gabriel... De movimento, de sindicato? Não, Gabriel, essa pergunta aqui eu acho que a população aí vai acabar ficando... sem saber, porque eu não tenho. Sou sincero pra você, eu não tenho algo a esconder e alguma coisa que a gente não sabe, que a população não sabe, que a gente guardou até agora, vamos continuar guardando, tá, né? Nós temos um quadro aqui no nosso programa que chama Preferências, que eu vou fazer algumas perguntas para você então e você vai me dizer o que você mais gosta. O seu livro preferido? Artes da Guerra. O melhor filme que você já assistiu? Eu acho que aquele A Procura do Milagre, né? É um lugar para curtir uma viagem. Vai para algum lugar, você tem à disposição qualquer lugar do mundo. Para onde você iria? Eu acho que, falar assim, eu sou daquele tipo, Gabriel, eu gosto mais de área rural. Eu falo assim, lá pro meio do mato, tranquilidade, sem telefone, só o barulho dos pássaros, só. Bacana.
Tipo de música favorita. Tá lá no seu carro, ligou o rádio. O que vai estar tocando? Eu sou o tipo de pessoa que eu escuto todos os tipos de música. Tem hora que me dá vontade de escutar um Racionais, tem hora que me dá vontade de escutar um sertanejo, tem hora que um Legião. Eu sou daquele tipo que eu acho que é momentos. Tá. Sua comida preferida. Alguém vai preparar lá um prato que você quiser. O que você vai pedir para ela? Uma macarronada, né? Uma massa, né? Gostosa. E um sonho. Um sonho? Meu sonho é que nem a gente vem conversando aqui, a gente tá conversando sobre política, né? Eu falo que um sonho meu era virar vereador e o sonho meu é fazer uma diferença. Para amanhã ou depois, meus filhos, as pessoas que confiaram em mim, falar, cara, valeu a pena votar no Carlinhos. Acho que é isso. Bacana. Carlinhos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Perfil. Tenho certeza que quem está em casa, que não te conhecia, passou a conhecer então este lado do vereador, fora da tribuna, das comissões, das discussões que acontecem aqui no plenário. Muito bacana, e a gente volta a se falar aí numa próxima oportunidade. Valeu, Gabriel. Obrigado a todos. E tá aí que todos acompanham um pouco do Carlinhos Camelô. Exatamente. Carlinhos Camelô, então, participando aqui do programa Perfil. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.